Fala, galera. Mais um conteúdo aqui do Inco Summit. E se vocês chegaram até aqui, e se o tema negociação trouxe para vocês dúvida, ou se o tema deixou vocês como questionadores, né? Eu não sou de vendas, eu preciso entender de negociação. O que esse tema está fazendo aqui no meio de tanta coisa bacana que a gente trouxe? Quando a gente fala de negociação, a gente fala de uma habilidade que, a partir de agora, mas eu acho que sempre esteve com a gente, é uma habilidade que é fundamental para o nosso dia a dia. Antes de começar a gravar aqui, o Gabriel trouxe para a gente, trouxe para mim aqui uma informação que eu não tinha ainda, de que a gente tende a fazer, né, a gente historicamente faz de 3 a 7 negociações por dia. É isso mesmo, Gabriel? É por aí, Rafa. É isso que os especialistas, essa informação, inclusive, quem trouxe ela foi o Chris Voss. O Chris Voss é um cara fantástico, porque ele é especializado em negociações hostis, né? Ele é um especialista do FBI que negociava simplesmente casos extremamente tensos, sequestros internacionais, né? Assalto a banco com refém. Então, como é que você consegue ter uma habilidade de negociar numa situação tão hostil, né? Tão desafiadora. Ele fala isso, tudo aquilo que você está numa situação que você quer extrair um sim de alguém, ou alguém está tentando fazer com que você diga sim, cara, isso é um processo de negociação, né? E a gente tem uma tendência, né, Rafa, olhar muitas vezes a negociação mais como aquela coisa, sou de vendas, negocio. Mas se eu trabalho, sei lá, na hora de auditoria, não, auditor não negocia, não, auditor negocia muito, né? Porque você negocia, em última instância, a capacidade de cooperar com o outro. Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. Se você não acredita que você está negociando ou que você está se vendendo naquele processo, você está muito enganado. Eu acho que, pelo contrário, é muito disso, né? Poxa, como eu posso me vender? Como eu posso vender a minha visão de mundo? Tem uma estratégia que eu quero defender que minha empresa adote para ir por um caminho X que eu acho que ele é mais viável, ele é mais interessante, ele é mais estratégico. Poxa, eu vou ter que ter capacidade de ter voz ativa, de me fazer ouvido, né? Me fazer escutado, melhor dizendo. Porque dessa maneira eu consigo efetividade. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Legal, legal. O Gabriel já começou a puxar o assunto ali. Eu até ia deixá-lo falar aí, e conduziu o bate-papo com a gente, mas é um tema super relevante, um tema super bacana. A gente, historicamente, veio da mesma escola de vendas, né? Eu e o Gabriel trabalhamos na Michan durante um tempo. Ambos conseguimos bastante resultado como vendas no começo da nossa carreira. Hoje o Gabriel trabalha quase 100% do tempo com isso, então acho que ninguém melhor do que ele para conduzir esse bate-papo com a gente. Vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar. Eu sei que ele começou a falar um pouquinho já do tema e trouxe já algumas provocações para ajudar vocês. Mas, cara, obrigado aí, valeu. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você tem muita coisa legal para compartilhar, eu sei que você tem dicas para passar, mas acho que o mais importante nosso aqui é entender que, cara, independente da área em que você atua, independente do segmento em que você esteja, independente do caminho que você imagina para a sua vida, seja pessoal, seja profissional, negociação é uma habilidade que vai precisar cada vez mais estar dentro da gente. É isso mesmo, Gabriel? Cara, total, Rafa, assim, 100% isso. Por quê? Porque negociação é uma habilidade que vai demandar muito empatia, que é uma habilidade intrinsecamente humana, né? E quando você fala de empatia, você está falando de algo que a máquina, pelo menos ainda, não é capaz de reproduzir. Então, é natural que assim isso seja uma coisa, um diferencial humano, que pode avançar a tecnologia, assim, pelo menos ainda no curto ou médio prazo, bastante, que eu acho que essa questão da empatia não vai morrer, não vai cair por terra, né? Então, é algo que a gente vai precisar cada vez mais utilizar como uma ferramenta, como uma habilidade, né? E eu brinco, né? Eu falo, cara, a gente só. Você é um negociador, queira você ou não, né? Você pode só não ter consciência disso. Mas, sei lá, quando eu fiz 18 anos, eu tirei carteira de motorista, mas não tinha carro. Então, eu tinha final de semana, algum lugar que eu queria ir, o que eu tinha que fazer? Vender para minha mãe a ideia de me emprestar o carro dela. Pô, isso é uma negociação. Tá, e aí onde é que vai? Por que horas que você volta? Beleza, eu empresto, desde que você não vá beber. Aí começa, né? E é claro, e aí vem em que instância? Emprestar ou não emprestar? Beleza, é um objetivo. Mas as condições para que isso aconteça também é um processo negocial, né? Então é muito interessante porque existem técnicas de negociação. Negociação é uma soft skills, né, Rafa? E soft skills são habilidades que podem ser trabalhadas e desenvolvidas por muita gente. Tem muito mito também na área de vendas. O pessoal acha que vendas tem que ser o cara que fala pra caramba, comunicativo. Claro, se você é comunicativo e consegue utilizar isso ao seu favor, cara, é uma mega de uma habilidade que vai te potencializar. Por outro lado, Gabriel, eu sou mais introspectivo, mas
beleza, identifica uma forma de você conseguir, de fato, se expressar, entendeu? E tem pessoas que são mais tímidas, mas elas são tão cuidadosas que elas conseguem se conectar com o outro por meio disso. É como eu enxergo. Aí voltando, Rafa, na questão do Chris Voss, né, que eu estava explicando lá, da negociação e tal, de 3 a 7, né, que foi também uma descoberta muito interessante para mim, né? O que a gente percebe? Que você pode, obviamente, ter 2 papéis. Você pode estar num papel que você precisa vender, ou seja você nesse cenário aí de, estou numa entrevista de emprego, preciso me vender, ou trabalho com vendas, trabalho com negociação, trabalho com algum tipo de meta, e eu preciso convencer as pessoas, em alguma instância, a cooperar comigo, ou a tomar decisões de adquirir o meu produto, para atingir lá o meu indicador, ter performance na minha empresa. Beleza. A gente vai usar muito negociação, não tem como fugir. Por outro lado, eu percebo que as pessoas que elas têm sucesso em vendas são pessoas que, de fato, conseguem projetar sua carreira, às vezes nunca vão vender nenhum produto. Então, nesse sentido, eu defendo muito que somos todos negociadores, logo, somos todos vendedores. Se não vendedor de um produto, de uma solução, de um serviço, você é vendedor de uma visão de mundo, você é vendedor dos seus valores, você é vendedor, enfim, né, da sua própria pessoa, dependendo da circunstância que você está. É um pouquinho de como eu enxergo. E para falar de negociação, né, eu costumo dizer o seguinte, que 2 coisas a gente vai conseguir perceber, assim, eu defendo muito isso, né? Eu estava explicando para você um pouquinho antes da gente começar aqui o bate-papo formalmente falando, que é muito interessante como a gente olha para o passado, e quando eu falo de passado, eu estou falando assim, né? Na história não representa nada, mas quando a gente fala do histórico de vendas, você vai perceber o seguinte, que a comunicação, o marketing, a área de vendas, para esse lado mais de produto, né, de projeção empresarial, corporativa, ele começa a se alavancar muito, principalmente a partir da década de 50. Né, que você tem ali grandes avanços tecnológicos e de comunicação, e as estratégias de marketing, canais começam a acontecer. Mas, assim, o processo negocial, ele sempre aconteceu. E quando a gente fala também desse universo, né, principalmente corporativo, o que a gente tem que entender? Que a gente teve referências muito fortes, inclusive, do seu ponto de vista geracional, que estavam ancorados muito na negociação como uma forma, quase como se fosse um exercício de competição. Por quê? Porque era quase que o exercício de por exemplo, eu tenho certos interesses, o Rafa tem certos interesses. Como interpretava essa negociação como um exercício de fazer com que os meus interesses eles estejam acima dos seus, o que acontecia? Competição. Quem consegue fazer com que seus interesses sejam mais preservados nessa relação? E aí você tem uma disputa, né, que pode muitas vezes se desdobrar num conflito. E aí você tem quebra, você tem uma rachadura no processo, não existe espaço para negociação. Aí até brinquei com você, olha, faça um exercício, pergunta quando você estiver no coletivo, fica até aqui a provocação para o pessoal. Cara, me cita aí os filmes, né, as referências que você tem aí, né, de filmes, por exemplo, que retratam, sei lá, um filme legal que você fala, cara, isso aqui é inspirador para a área de vendas, conta a história de um bom vendedor, alguém que deu certo, alguém que é bom negociador. Você vai pegar referências como, por exemplo, O Lobo de Wall Street, tem o Fome de Poder, que é do McDonald's, um que é mais moderno agora, que é, né, a rede social lá, que conta a história do Facebook, conta um pouco dessa questão conflitual, de certa forma, ali. Então, assim, a gente foi enxergando muitas referências de que negociação era disputa, era competição, né? Por uma questão de sobrevivência, talvez, né? Isso é uma forma muito primordial de enxergar. Só que depois da geração Y, né, que é essa geração que nasce ali a partir de 78, 80, você vai perceber que é uma geração que começa a questionar mais o porquê das coisas, né? Por isso até que chama geração Y, porque vem do inglês, né, Generation Y. Generation Y é a geração do porquê. Mas por que tem que ser assim? A gente começa a questionar gerações anteriores, Baby Boomers, geração X, foram gerações que trouxeram coisas incríveis para nós. De verdade, eles deixaram um legado. Eu só estou querendo mostrar que existe uma nova forma de enxergar, que é a seguinte: hoje em dia, o porquê está mais associado ao propósito. Tá, mas por quê? Me explica, tem que fazer sentido. Eu só vou competir se fizer sentido. Ah, não, porque a gente tem que ser o melhor. Tá, mas por que a gente tem que ser o melhor? Aí começa. Não, porque você tem que ganhar prêmio e ganhar dinheiro. Tá, mas quem disse que eu quero ganhar dinheiro? Talvez eu prefira ser feliz do que ganhar dinheiro. Então, percebe como essa geração ela muda muito essa questão, esse paradigma, a partir da geração Y, que é a nossa geração, né, Rafa? Começa a acontecer mais forte. Mas eu só estou contando isso para mostrar o seguinte, que antes a gente era muito ancorado no arquétipo do guerreiro, o cara que ia para matar, assim, era guerra mesmo, matar a concorrência, anular o outro, competir, ganhar, conseguir
o máximo de recursos em função daquele ataque, eu vou colocar assim. Tanto que você vai ver, sei lá, eu já vi livros como, por exemplo, A Arte da Guerra para o Mundo dos Negócios. Pô, A Arte da Guerra, sei lá, vamos utilizar, por exemplo, um livro que eu adoro, inclusive nos meus treinamentos eu falo muito, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Utilize gatilhos mentais. Eu falo, pessoal, o livro é muito bom, eu não gosto do título, porque se eu estou falando que hoje faz muito mais sentido conquistar cooperação do que ganhar uma competição, que era o que se fazia antes. Poxa, como é que eu vou falar que eu vou usar um gatilho mental das armas da persuasão com o meu cliente? Me parece um pouco incoerente, né? Então, assim, hoje se fala muito, né? Hoje eu costumo dizer o seguinte, que as grandes vendas, elas são feitas com base na confiança que é construída. E confiança, assim, claro, você tem formas de passar isso, existem técnicas de venda para você conseguir talvez expressar mais isso, né? Mas ela está muito associada à nossa capacidade de despertar no outro a sensação de segurança. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu excedo nas técnicas, inclusive, isso pode se tornar um vício, pode se tornar uma coisa ruim, porque eu sou tão cheio de técnica que fica uma coisa muito superficial. E talvez eu, pelo contrário, vou despertar a insegurança na outra parte que está negociando comigo. Logo, eu vou ter menos relação de confiança. Ele, pô, mas esse Gabriel tá escondendo alguma coisa, esse cara tá cheio de truque, tá cheio de... Não tô gostando disso. Então, eu defendo, né, a minha linha defende muito uma negociação mais genuína, mais franca, mais olho no olho, mais humanizada, né? Aonde você deixa claro os seus interesses, aonde você demonstra mais vulnerabilidade e aonde você, cara, mostra claro, cara, eu tô acreditando que você pode me ajudar aqui. Em contrapartida, é isso que você falou no início, Rafa. Poxa, eu tô procurando parceiros aqui que queiram ganhar e é justo que eles ganhem, mas eu estou num momento que eu estou deixando claro, cara, olha, nesse momento você vai plantar, é momento de plantio, tá a fim de vir comigo? Mas o que eu posso te assegurar é que no momento de colheita, cara, você não vai ser esquecido. Isso é muito franco, isso é muito legal. Então, hoje no mundo de negociação, eu vejo muito dessa maneira. Tanto que eu tenho um jargão que eu falo em vendas, eu falo assim, pessoal, essa é a lição número 1 de vendas, que é a seguinte, antes de vender qualquer coisa, procure antes se vender. Né? E se vender não é falar sobre si, não é mostrar que você é o bonzão, pelo contrário, se vender é ser tão agradável, tão gente boa, uma pessoa que soma, que gera valor, né? Voltando ao conceito que a gente mostrou ali de geração de valor, que é o seguinte, cara, fazer a diferença na vida do outro. Quando as pessoas entendem, cara, esse maluco, esse cara faz a diferença na minha vida. Pô, é bom ter ele por perto. Cara, eu faço um amigo. No meio do caminho, se der certo, eu faço uma venda. Se fizer sentido, eu faço uma venda também. Mas se não der, cara, pelo menos eu fiz um amigo, esse cara me recomendou outra pessoa depois. Então, acho que isso é muito legal. E para trazer mais um conceitozinho aqui, tá? Cara, quando estiver terminando meu tempo, você vai me dando o toque aí, tá, Rafa? Porque eu sei que é um pitch rápido aí. Mas uma das coisas que eu vejo muito é, por exemplo, é o conceito de empatia tática. O que é empatia tática? É um conceito que é o seguinte... hoje, principalmente no mundo de hoje, tá, Rafa? Que é uma coisa que eu percebo, a gente tá muito polarizado, né? A gente vai, sei lá, conversar com alguém sobre política, cara, meu amigo, é pedir pra perder um amigo, praticamente, né? Se você debate ou discute isso de forma ampla, se expõe ou expressa qualquer coisa. E é independente de visão política, porque minha ideia aqui não é aprofundar em nada, mas é dizer o seguinte, cara, em primeiro lugar, quem disse que você precisa pensar igual com alguém pra ser amigo ou pra se conectar com essa pessoa? Primeira premissa que tem que cair por terra. Segundo, empatia tática tem a ver com o seguinte, eu não preciso concordar com você, Rafa, eu não preciso acreditar nas mesmas coisas que você, mas tem a ver assim, cara, eu acredito e defendo que todo mundo tem o direito de ser escutado, verdadeiramente escutado. E quando eu abro possibilidade para isso, eu tiro algumas barreiras, que é uma barreira assim, cara, beleza, eu nunca sofri isso que você está falando, mas como é que é isso, cara? Me conta, mas por que você pensa assim? De onde que veio isso? Você já teve alguma experiência que faz você pensar dessa forma? Cara, interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto. Interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista. É algo que você fala que não tem a ver com você falar, nossa, agora eu concordo, agora eu também torço. Você é São Paulino, né, Rafa? Ou não? Então tá, eu vou falar, Rafa, por que você torce pro São Paulo? Cara, você vai me falar porque você torce pro São Paulo. Cara, mas me fala, qual foi o dia que você falou, cara, eu sou São Paulino de verdade? Foi o dia que você foi num jogo? Aí você falou, cara, Gabriel, você me conta uma história, de repente eu falo, caramba, Rafa, que interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre futebol dessa maneira. Significa que agora eu sou São Paulino? Não. Claro que não. Mas significa que eu abri uma porta de conexão. Caramba, Rafa, te entendo, cara, legal isso que você me falou. Poxa, eu vou ter a humildade de pegar isso que você me falou e colocar no meu repertório para ter mais capacidade de acessar ou de me conectar com outras pessoas. Isso é empatia tática. Só que a gente, às vezes, vai tão rígido, vai tão pensando no... quando a gente vai para uma negociação pensando no negócio, normalmente a gente se frustra. Por isso que eu falo, pessoal, não sejam interesseiros, sejam interessados. Vai pensando no relacionamento. O negócio é, por acaso, você faz um negócio.
Mas se você foca no relacionamento, cara, em algum momento você vai perceber que é mais viável que o negócio saia com você, que já tem um relacionamento. Agora, quando você vai pensando no negócio, você esquece da pessoa. E aí, cara, a gente tem um impasse aí, né, que é a falta de cooperação. Então, eu acredito muito nisso. E aí eu utilizo muitas técnicas. O processo que eu invisto mais energia no processo de conexão. Existem N técnicas para isso, tá? Aí a gente pode depois marcar ou um outro encontro para esmiuçar um pouco melhor, mas tem técnica de mirroring, tem técnica de labeling, tem técnica de quebra-gelo, tem técnica do advogado do anjo, tem a técnica do inimigo em comum, tem várias técnicas que são técnicas de conexão. Mas essas técnicas servem para quê? Para você ser forjado, chegar lá com um script decorado porque você é eloquente e fala bem? Não. Isso serve para você entender o seguinte, olha, eu tenho várias portas que eu posso abrir para me conectar com o Rafa. Às vezes, de forma genuína, eu vou sentir que essa porta abre um caminho mais fluido para a gente trocar ideia. Pô, se eu conseguir usar essa porta para a gente trocar ideia e a partir dali ser uma coisa bem verdadeira de troca, de compartilhar a história, de se conectar, de entender o universo do outro, meu amigo, muito mais fácil. Aí só para fechar aqui que eu comentei citando do caso do case do FBI, olha que coisa interessante. Tem um caso que me chamou muita atenção quando eu estava estudando um pouco desse estilo de negociação mais hostil, né? Por causa de um sequestro, né? Imagina o nível de hostilidade que tem nesse tipo de negociação. E ele estava contando de um caso que ele estava negociando o sequestro de uma jornalista, uma mulher jornalista, né? Que foi sequestrada pela Al-Qaeda. Se eu não me engano, na guerra do Iraque. Né? Ela estava cobrindo lá o que estava acontecendo, né? A guerra e a presença norte-americana, né? E do Ocidente ali. E em algum ataque desses aí, né? Alguns ali, militantes ali da Al-Qaeda raptaram ela e fizeram ela refém. A primeira coisa que fizeram, soltaram um vídeo, né, na internet, aqueles vídeos clássicos que você vê aí dos grupos terroristas, a mulher ajoelhada no chão, sei lá, uns 4, 5 caras atrás com a AK-47, o rosto todo enfaixado, coberto e tal, e ela lendo uma carta dizendo por que ela tinha sido presa, que ela provavelmente não sairia dali viva, e que isso era uma lição, né, para os países ocidentais, enfim, tinha ali uma série de requisitos explicando o motivo dela ter sido raptada. E olha que inteligente, olha que lição de inteligência nesse caso, né? Que naturalmente a nossa, como é que eu posso chamar? Mas o nosso instinto principal é falar assim, não, peraí, ela é inocente, vocês estão pegando uma jornalista e tal, e tentar jogar argumentos contra, só que aí vira um cabo de guerra. E é tudo que eles precisavam para executar o plano deles, criar uma situação conflitual. Mas quando eu tento me relacionar através do olhar do outro, eu consigo encontrar outras possibilidades. Então, a primeira coisa que foi muito legal, aí falando da estratégia do FBI, eles deram 2 estratégias. A primeira estratégia foi soltar em veículos da imprensa manchetes como falando assim, sobre a incoerência da Al-Qaeda. Por quê? No próprio vídeo, eles foram percebendo incoerências. A primeira incoerência é que a mulher que estava lá ajoelhada, né, como refém, ela não estava coberta. E na cultura, né, islâmica e tudo mais, eles defendem que a mulher precisa ser protegida nesse aspecto. Então, eles falaram, olha, você está vendendo para a gente uma... Claro, não foi o FBI que falou, os veículos de imprensa internacional começaram a soltar, o Al-Qaeda está sendo incoerente. Porque nem no vídeo que eles estão produzindo, eles estão respeitando a mulher. Então, a primeira coisa que ele mostrou é assim, meu amigo, você não está agindo com as próprias regras de vocês. Então, o primeiro elemento que ele jogou ali. E segundo elemento, eles chamaram o pai dela para fazer uma coletiva de imprensa, né? Para fazer uma manifestação para a imprensa, na verdade. Porque eles viram que na cultura islâmica, né, de alguns países ali no Oriente Médio e tal, a honra, o elemento da honra, ele vem do masculino, ele vem do pai. Então, quando eles levam o pai e mostraram que ele era um cara honrado, que estava ali de forma comedida, não estava desesperado, e o pai explicou a história da filha dele, mais ou menos. Ele falou assim, olha, minha filha é uma jornalista. Se vocês soltarem a minha filha vai continuar falando sobre as coisas que acontecem na guerra do Iraque. Ela vai continuar cobrindo a guerra. Porque a função dela é contar para nós do Ocidente o que de fato acontece aí. Muitas vezes, quando a gente fica sabendo das notícias pelos líderes, por grupos que têm interesses, a gente muitas vezes não sabe de elementos que são muito importantes para a gente traçar nosso julgamento. Minha filha não fez nada contra a cultura de vocês, ela só estava reportando o que acontecia. Em função da nossa honra, eu peço que vocês a libertem. O que eles mostraram? Você está sendo incoerente. Número 2, ela não está fazendo nada que fira, né? E eles soltaram a jornalista. Então, é só um caso de negociação hostil, quando a gente veste, né? Consegue olhar com o olhar do outro, a gente entende as regras e o que motiva essas pessoas.
e mostrando que, de repente, por mais distante que isso pareça, a gente tem um elemento de conexão ali que, olha, a gente, no final das contas, o que ele quis dizer assim, a gente não tá brigando. Talvez, no final das contas, a gente queira até dizer a mesma coisa. Era basicamente isso que ele quis dizer com as palavras dele, né? E a mulher foi libertada. Então, pegando desse enredo, como é que agora a gente traz para o nosso dia a dia, né? Como é que a gente entende esse conceito genérico que aconteceu com esse caso, por exemplo, e consegue aplicar? Como é que a gente consegue investigar e se conectar mais para conquistar e ter empatia tática para estar aberto, escutar o outro e se posicionar em relação ao que o outro precisa? Então, Rafa, é um pouquinho do que eu entendo como negociação e, para mim, o momento mais importante de uma negociação é o momento de conexão. São os primeiros segundos em que você consegue acessar a outra pessoa. Legal. Legal. E eu acho que tem uns pontos que você trouxe, cara, até queria bater um papo com você rápido aqui. Vamos nessa. Entender muito, mas eu gosto muito quando a gente trata aqui, né, nesse projeto, nesse grande evento online que é o Inco Summit, falando de habilidades do futuro, de habilidades que são como essa, né, habilidades comportamentais, né, ou chamadas soft skills, e entendendo que são habilidades possivelmente, eu não vou falar facilmente não, mas possivelmente aprendidas, né? Sim. E aí, cara, eu estou entendendo que negociação é uma habilidade que a gente pode desenvolver, né? Eu queria escutar um pouquinho de você, de forma bem objetiva, de que maneira uma pessoa pode ganhar habilidades, adquirir habilidades de negociação. De novo, eu estou imaginando, cara, aquele carro em movimento na primeira vez que a gente pega para dirigir. Você vai na autoescola, né, ou aprende... Eu aprendi numa cidade do interior, né, que não tem tanto policiamento, tudo errado, né, cara, mas em que você engata a primeira e aí na hora de soltar a embreagem o carro morre, e aí você fica pensando assim, será que um dia eu vou conseguir fazer isso de maneira genuína, né, de maneira automática? Então, como aprender para tornar a habilidade de negociação algo automático para a gente? O que eu posso colocar no meu dia a dia para minimamente me desenvolver nisso? Pô, muito legal, Rafa, a tua pergunta. Né? Só para ver se eu entendi direito. Como é que a gente pode tornar mais orgânico, mais natural, que isso seja mais fluido, né? É muito interessante, porque eu brinco aqui, né? O pessoal aqui me chama até, eu ganho o carinhoso apelido de rockstar das vendas, né? Por causa do estilão aqui, né? Eu gosto muito de rock and roll, mas é muita coisa legal que o mundo do rock, ele traz para nós, que eu acho que é relevante hoje, né? Primeira coisa é essa questão da cooperação, né? Eu brinco que um bom vendedor ele tem presença de palco. Isso é um elemento que tem a ver com o mundo do rock, por exemplo. Você precisa, né, mostrar que você tem algo a acrescentar, que você pode gerar valor, que tem alguma coisa ali que em você é um diferencial. Você precisa dar esse show, criar essa experiência. Hoje se fala muito de vendas por experiência. Inclusive, eu também estava vendo uma estatística falando que 3 a cada 4 consumidores no Brasil preferem gastar seu dinheiro com experiências ao invés de produtos. É claro que às vezes você tem um produto que dentro dele já é uma experiência, né? Mas tem que ter o elemento da experiência. E se você for pegar, hoje a gente está num mundo cada vez mais abundante. Abundante sob o ponto de vista de possibilitar mais autonomia para as pessoas, né? Você tem aí recursos tecnológicos, você mesmo estava comentando aí de várias coisas legais dos projetos da Inco, de lançar produtos e soluções digitais, do evento. Ou seja, tem abundância, tem possibilidade de recurso. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, é aquele famoso chá, que o pessoal... Conhecimento, habilidades e atitudes. É a tríade. Conhecimento, cara, assistir conteúdos como esse, procurar material na internet. Cara, eu nunca parei de estudar, assim. Se você acha que ter um diploma universitário te garante alguma coisa hoje, você está enganado, você está assim, né? Pelo contrário, diploma universitário virou commodity, né? Praticamente, né, Rafa? Todo mundo tem um, não é mais diferencial nenhum, cara. É no mínimo ali. Às vezes dependendo do cargo, do que você quer de carreira, é o mínimo que você tem que ter. Mas conseguir consumir conteúdos relevantes para o atual momento momento histórico que a gente vive. Como as coisas estão virando muito rápido, o segundo ponto como é que eu pego esse conhecimento? Sei lá, Gabriel, você me ensinou uma técnica. Você quer ver uma técnica de vendas, Rafa, que tem a ver com negociação, que eu ensino muito? É uma técnica simples pra caramba, chamada técnica Two Options, One Choice. 2 opções para uma escolha. É uma técnica de fechamento. Vamos lá. Negociei, conversei, me conectei, entendi seus problemas, fiz as perguntas certas. Poxa, entendi uma solução, vou te fazer uma oferta. Te fiz uma oferta para uma solução. Quero fazer um fechamento. Eu posso usar essa técnica, Two Options, One Choice. Que é o seguinte, ao invés de virar para você no final da negociação e falar assim, e aí, Rafa, o que você achou da minha proposta? Vamos fechar? Cara, se eu fizer uma pergunta e aí, vamos fechar? A chance
de eu queimar minha negociação toda é muito alta. Porque eu gero instabilidade em você, eu gero insegurança. Por quê? Porque toda decisão é abdicar de uma série de coisas, né? E nós, seres humanos, por natureza, somos inseguros, não gostamos de procrastinar e tudo mais. Então, se eu facilito para você, é o seguinte: Rafa, cara, tô te ligando para formalizar nossa parceria. Cara, só para saber, cara, quero participar do evento contigo. É melhor que a gente faça o evento no dia 15 ou no dia 25? Eu já dei 2 opções para você escolher uma. Já é mais fácil, né? Você me dá a resposta. Aí você vira para mim, Gabriel, vamos fazer 25. Significa o quê? Fechamos. Negociamos. No varejo, como é que as pessoas usam isso? Sei lá, eu atendo aqui, por exemplo, a Chili Beans. O pessoal vai lá, coloca óculos, tal, não sei o quê. O cliente está experimentando, ele já gostou, ele já está interagindo com o teu produto. Você vai perguntar, e aí, gostou? Quer levar? Pô, você gerou instabilidade. Então, o que a pessoa faz? Cara, pô, ficou lindo em você. Só para eu adiantar lá no caixa. É crédito ou débito? Se o cara falar que é crédito, você vendeu, você negociou. Se você falar que é débito, você negociou. Isso é o quê? É uma técnica. Mas só vai virar habilidade, você aprendeu, é o conhecimento. Só vai virar habilidade se você, cara, aprender a fazer, se você executar isso, né? Ou seja, se você colocar a mão na massa e, de alguma forma, expressar isso em alguma situação real. E, por último, você tem a atitude, que é o querer fazer. Tem pessoas no mundo das vendas, Rafa, que têm conhecimento, têm habilidade, por algum motivo do destino, não estão com atitude naquele momento. Não estão afim, não estão num momento muito legal, aí o cara não executa o que ele sabe fazer. Então, eu acho que para tornar mais orgânico, eu vejo o seguinte, é ampliar repertório. E uma das coisas que eu falo que é imprescindível em vendas é um valor que é convicção. Para você ser bem sucedido, você precisa ter convicção, Rafa. O que é isso? Vê se você concorda comigo. Convicção, Rafa, é você virar para mim e falar assim, cara, Gabriel, eu conheço um pouco da tua trajetória, sei que, meu amigo, você passou assim por vários percalços, já teve, vários altos e baixos, se reinventou várias vezes, teve muito sucesso e destaque por onde você passou. Mas assim, você concorda que hoje, quando aparece um problema como esse da pandemia, vamos pegar esse problema, você se ancora na tua convicção? O que é isso? Você fala assim, caramba, bicho, eu tô há 30 anos, sei lá, tô chutando aqui, tá, Rafa? Não sei, depois se você quiser revelar a idade, você fala aí. Tô há 30 anos resolvendo o problema, irmão, e não morri. E tô sobrevivendo, e tô passando um... Então, assim, quando aparece um próximo, eu tenho convicção que ele não vai me derrubar. Por quê? Porque eu já tô há 30 anos resolvendo o problema. Em vendas é a mesma coisa. Cara, eu tô... essa técnica eu já apliquei 30 vezes. Cara, mata no peito. No início, eu costumo dizer o seguinte, que a tua convicção não existe ainda. Por quê? Porque você está começando. Mas não tem problema. A única diferença é que, ao invés de ancorar a tua convicção no teu repertório, naquilo que você já viveu e viu que deu certo, você vai ancorar a tua convicção na tua coragem. E aí a definição de coragem, no sentido filosófico, é fazer o que precisa ser feito, independente das relações de prazer ou de dor. Está disposto a fazer isso? Se a resposta é sim, meu amigo, ancora na coragem. Bicho, eu nunca fiz, mas eu vou fazer com medo mesmo. Né? Coragem não é fazer as coisas sem medo, é fazer mesmo com medo, mesmo com frio na barriga. Então assim, pô, Gabriel, olha, vamos fazer aqui, sei lá, um conteúdo online. Cara, você já fez esse formato? Eu vou falar, Rafa, putz, nunca fiz. Cara, mas eu tenho convicção que, cara, por tudo que eu já passei, acho que vai dar certo, irmão. Por mais que me dê um friozinho na barriga, irmão, liga aí, liga a câmera, vamos fazer? Entendeu? A minha convicção tá na minha coragem nesse momento. Então, é o que eu sempre digo para as pessoas. Então, pensa nessa tríade, né? Conhecimento, habilidades, atitudes, né? Aprendam com referências, conteúdos como esse e procurem oportunidades para colocar isso e transformar isso em habilidade. Isso só vai acontecer se você encontrar oportunidades para fazer isso se tornar real, colocar na prática. Estar disposto a fracassar, estar disposto a errar, né? Eu vejo muito dessa forma. E para fechar a tua pergunta, cara, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, quem tem medo do ridículo, abre mão de ser extraordinário. Como eu não tô afim de abrir mão de ser extraordinário, meu amigo, não me importa em passar meia dúzia de ridículo durante a minha vida, não. É mais ou menos por aí. Não, tem uma frase que você trouxe aí que eu acho que é muito do que a gente usa no dia a dia, que é tomar muito cuidado com a palavra autoconfiança, que eu acho que é uma coisa que tem que estar na gente, independente da profissão, independente da área que a gente atua, mas tomar muito cuidado para essa autoconfiança não se tornar uma arrogância, né? Que é uma grande diferença no mercado. Eu vim de uma escola semelhante à sua, em que em alguns momentos até exagerava nesse critério autoconfiança. Acho que tinha momentos legal ali em que pessoas confundiam esses dois sentimentos, mas é o acreditar realmente no que você está vendendo. E, de novo, acreditar no que você está vendendo não é para quem é vendedor apenas. Você pode ser de uma área de finanças, de uma área de tributo, de uma área jurídica e precisa fazer naquele dia uma apresentação para o seu gestor sobre um projeto, sobre um resultado. Isso é uma venda e naturalmente vai passar por processo de negociação
E essa autoconfiança do que o entendimento existe para você é o mínimo do mínimo do mínimo para que essas habilidades sejam construídas, cara. Eu acho que é bem nessa linha. Agora, cara, eu queria até fechar com você, mas de nada adianta a gente vir aqui, trazer conteúdo, discutir milhares de temas. Se a gente está falando de habilidades comportamentais, elas são habilidades que são compreendidas e aprendidas com repetição, né? A gente não vai se tornar um bom vendedor do dia para a noite. A gente não vai se tornar um mestre em inteligência emocional do dia para a noite. Não é uma palestra de motivação que faz você sair motivado. Não é isso que funciona. Não é assim que funciona. Agora, qual que é a grande mudança de atitude você imagina que uma pessoa tem que ter para virar a chave na hora de negociar, né? Porque é o que você falou, né? Eu acho que de tudo que a gente discutiu no Summit, tudo que a gente vai discutir ainda, um aprendizado grande tem sido mudança de mindset. Como você transforma a sua maneira de pensar, como você passa a não crer mais nas suas verdades absolutas e como você, a partir de agora, passa a ouvir mais, né? Então, pensando que, cara, assistir esse vídeo numa segunda-feira, amanhã terça-feira, o que eu preciso fazer para realmente ter mudança de atitude, né? Qual a tecla que você bate na hora de transformar uma pessoa num bom negociador, né? O que ela precisa, qual chacoalhada a gente precisa dar nela? Pô, Rafa, excelente pergunta, né? Eu vou brincar que essa tua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Por quê? Porque eu acredito que, cara, para cada pessoa, às vezes é uma chave diferente, por incrível que pareça. Tem pessoas que às vezes escutam uma frase e falam, caramba, é isso, cara. Eu já tô estudando pra caramba, só que eu tô sem coragem, meu irmão, não quero saber não, vou perder o medo de... E começa a fazer e a pessoa engata muito rápido, né? Assim como tem pessoas que, enfim... Às vezes, sei lá, cara, estou num momento de vida que às vezes a pegada é mais motivacional e tudo mais. O que eu sempre defendo, que você tocou num ponto muito legal aí, que é o seguinte, você fala, pô, Gabriel, de repente essa autoconfiança, se ela for mal dosada, acho que a palavra é essa, cara, você vai cair num extremo que vai virar arrogância, vai virar prepotência, e isso é péssimo, né? Ou seja, você vai destruir a carreira daquela pessoa se ela entrar nessa vertente, né? Aí tem uma visão aí mais aristotélica que fala o seguinte, né? Que o mais importante, a maior das virtudes é a felicidade. E se você for parar pra pensar nisso, Rafa, é isso mesmo. Eu só tô aqui, meu irmão, porque eu quero ser feliz, cara. E você também. Se você for pensar no fundo é isso. Por quê? Eu tô aqui porque, sei lá, meu interesse é que as pessoas me conheçam mais e conheçam o meu conteúdo. Beleza, pode ser um dos meus interesses. Mas eu acredito que esse interesse vai proporcionar com que a minha vida saia desse patamar aqui e vai para um outro patamar aonde eu vou me sentir mais realizado. E aí eu posso ter uma relação mais íntima com esse estado de felicidade, na minha percepção, tá? A felicidade é subjetiva para cada um. Então, o que eu costumo dizer, assim, é que cada um tem que ter a sua dose de protagonismo, né? É como eu acredito. Que é o seguinte, cara, você é senhor do seu destino. É claro, estamos aqui dentro de circunstâncias, de oportunidades. Eu não estou botando aquele papo ali, né, de botar todo mundo para competir e que vença o melhor, a meritocracia é isso. Não é nisso que eu acredito. Mas eu acredito o seguinte, cara, se você tem claro aonde você acredita que você se sente mais realizado, aonde você pode ter uma relação mais íntima com esse estado de felicidade, cara, qual é a sua dose de ousadia diária? Aonde você investiu essa energia para que isso se torne realidade? Para que você tenha a sua vida, para que você dê um passo a mais na direção de onde você gostaria que sua vida, né, estivesse. Eu não sei se eu estou conseguindo construir de forma tão racional, mas é basicamente isso. Então eu falo assim, cara, tem a ver com protagonismo. E quando a gente fala de protagonismo, às vezes o que está faltando para um é, pô, Gabriel, eu tô faltando estudar, eu já encontrei pessoas na área de vendas que estão em área de vendas há 30 anos, tem de repente de carreira o que eu tenho de idade, e que, cara, estão bem ali, só que de alguma forma o pilar atitude caiu. Esse cara parou de se reinventar, esse cara parou de estudar novas coisas, parou no tempo. Aí às vezes a gente vai tentar estimular, virar chaves nele, dele ter a autoconsciência e falar, não, cara, eu preciso estudar mais, eu preciso adquirir novos conhecimentos, eu preciso adquirir novas habilidades. Aí é um processo, né? É como eu enxergo. Então, só para não deixar a tua resposta tão em cima do muro, eu diria o seguinte, que eu olharia para essa tríade de conhecimento, habilidades e atitudes e tentaria ver qual é a chave que está faltando para você, né? Para você ter resultado. Quando eu falei ali de coragem, tem muito a ver com o que você falou. Você falou assim, Gabriel, não se forma um vendedor do dia para a noite. Realmente não se forma. E aí você vai ter que dar o primeiro passo. Só que à medida que você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cara, às vezes na 4ª vez você fala, cara, já não tenho mais esse medo. A primeira ligação que eu fiz, sei lá, para tentar
marcar uma reunião com o executivo, cara, eu tremia na base, eu não sabia porque eu não tinha repertório, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu nunca liguei para um cara de tamanha importância com um objetivo tão desafiador. Aí fiz a primeira, tomei não, tomei... Cara, no quinto não, eu falei, meu amigo, agora eu tô imune ao não. É igual doença, né? Seu corpo, em alguma instância, sua mente ganha uma imunidade. Ah, tô nem aí de tomar telefone na cara, não tô nem aí das pessoas não serem tão amistosas comigo e tão receptivas. Dane-se. Fiz 10 vezes. Cara, marquei a primeira. Eu falei, cara, não é possível. Caramba, liguei 10, na 11ª eu consegui agendar. Parece que é mágica, mas não é. É disciplina, né? É saber a direção certa. Tem um negócio muito legal que as pessoas falam que alta performance, Rafa, é intensidade, né? Isso que você falou, para a pessoa se tornar um bom vendedor, para ela estar em alta performance. Alta performance é a união de intensidade, mas a direção certa. E é engraçado, porque quando eu vou pegar um novo desafio numa nova empresa, num novo cliente, eu normalmente já vou olhando para esses dois pilares. Normalmente, quando uma empresa ou quando uma equipe de vendas, falando agora mais do meu trabalho especificamente, tá, não está tendo desempenho, não está conseguindo produzir essa dose de ousadia que eu comentei com você para botar a direção, para que a empresa prospere e vá para o caminho que queira, para que as pessoas que estão ali, né, produzam suas carreiras de acordo com o que elas têm de vontade de vida, normalmente eu vou encontrar deficiência num desses dois pilares. Ou tá em intensidade, às vezes você tem que comer. E aí, tem visita? Não, essa semana não tem, não. Ah, não, eu marquei uma. Aí você vê que não tem recorrência, não tem intensidade. Isso em qualquer área da vida, tá, Rafa? Você pegar um atleta aí de alta performance, você sabe o que é isso, bicho. Você aí que também gosta muito do mundo da música, sei que você toca bateria e tal. Pô, você sabe que os grandes caras são pessoas que dedicaram muitas horas, intensidade nua e crua, né? Você pode ter ali um virtuoso, alguém que é um erudito da música, que nasceu gênio naquilo, né? Mas normalmente você tem dois problemas. O gênio normalmente é muito bom em uma coisa e péssimo em outras. Normalmente a gente tem a tendência, cara, o gênio da música, então ele é um gênio em tudo e não é assim que funciona. E número 2, é 1 em 1 milhão. Assim, no geral, não acontece isso. As pessoas que chegam lá são pessoas que botam muita intensidade, mas elas também sabem tudo, qual é meio que assim, não vou dizer um planejamento, mas elas têm uma ideia, né? Saber, não, isso aqui faz sentido, isso aqui é coerente. Vou por esse caminho. Ou, fui por esse caminho, cara, percebi que tá incoerente, não faz sentido não, vou voltar, vou ajustar a rota. Elas têm essa capacidade de disciplina, de se autoconhecer, que nem você falou. Além da autoconfiança, tem que ter autoconhecimento no processo, né? Eu vejo que é por aí, cara. Então, em síntese, tua pergunta, espero que esteja respondida depois desse monólogo aqui. Não, cara, legal, tem muita coisa, né? Assim, de novo, desde o primeiro dia que a gente começou a fazer esses bate-papos do Inco Summit, estava muito claro para mim, estava muito claro para a gente que isso aqui seria apenas um passo do aprendizado de todo mundo, né? Eu não vou ensinar as pessoas em 20 minutos, né, cara? Gostaria mesmo de ter uma fórmula mágica para ensinar todo mundo em 20 minutos e depois de 20 minutos vezes 16 temas, você sai uma pessoa transformada. Verdade. Todo compartilhamento nosso aqui, ele serve como talvez o primeiro passo de um grande processo de aprendizado e repetição. Então, cara, você trouxe muitas coisas legais. Acho que, no geral, trouxe muito conhecimento para quem ainda tinha dúvida do quanto negociação tem sentido na sua carreira, mesmo você não estando na área de vendas. Então, cara, obrigado. Valeu mesmo pelo seu tempo aí. Valeu mesmo pelo conteúdo que você trouxe. Eu queria só te pedir para deixar aqui no finalzinho os seus contatos, né? Cara, onde as pessoas te acham. Você tem produzido muita coisa no Instagram também, canal no YouTube. Então, para quem tiver interesse em saber mais do mundo de vendas, eu sei que você tem muita coisa legal para contar, mas, de novo, cara, valeu aí, obrigado. Você que está assistindo a gente aí, valeu também. Tem mais conteúdo pela frente aí, espero que vocês tenham gostado. Só um recadinho rápido do Gabriel, a gente encerra. Beleza. Pessoal, gratidão, principalmente quem ficou aqui até o final do vídeo. Eu tenho plena convicção de que, para você ficar até o final, a gente teve aqui de alguma maneira que ter gerado valor para você, espero que tenha feito sentido, né? Eu costumo dizer assim que não tem fórmula mágica, cara, mas às vezes você faz uma colcha de retalho de várias referências. Se uma palavra que eu falei aqui te impactou, te fez refletir, te fez se questionar, cara, eu acredito que já valeu, né? Já fiz uma pequena diferença aí no que pode ser teu futuro. Eu vou deixar aqui, Rafa, as minhas redes sociais. Eu tô no Instagram, TikTok, essas novas redes sociais. Confesso, cara, que pra mim é um desafio, viu, me adaptar a essas redes. Cara, pra mim, eu acho que é uma das jornadas mais difíceis pra mim é ficar postando coisa no Instagram. Mas eu faço com o maior carinho do mundo, o maior amor, viu, Rafa? Então, @Rockstar das Vendas. Tanto no Instagram quanto no TikTok é Rockstar das Vendas, tá? Rafa falou aí, por que Rockstar das Vendas? Uma coisa interessante, tá? Só para deixar aqui, é o seguinte,
Hoje se fala muito da cultura do do it yourself, né? DIY, né? Que assim, cara, se vira. Antigamente, pra você ter um negócio, né, você tinha que ter lá uma agência, alguém especializado, um consultor. Hoje em dia, sei lá, você tem um Canva, você faz lá a própria peça, divulga, né? Tem canal no YouTube, você consegue se conectar. E é engraçado, porque a cultura do it yourself, ela surgiu, ela teve origem com o movimento punk do rock and roll na década de 70. Eram as bandas, né, que falavam assim, pô, até então o que se falava de rock era mais metal, a música era muito erudita, era muito elaborada. E o movimento punk falou, não, mas por que eu tenho que ser tão elaborado? Se eu aprender 3 acordes, eu posso ter uma banda de sucesso e ser relevante para o meu público. Poxa, eu não tenho uma grande produtora, mas eu posso fazer cartaz à mão aqui, com as grupos, com a galera da minha comunidade, espalhar pela vizinhança e fazer um show na minha garagem. Então, isso é muito que eu defendo, né, cara? Assim, a gente não precisa esperar até amanhã para começar. Eu comecei a minha empresa, né, empresa de um homem só. Eu brincava que era eu keep, né? E é isso que eu tento espalhar para as pessoas. Tem muito conteúdo legal. No YouTube também. Aí pela minha empresa, tem um canal chamado Oxigena, que é o nome da minha empresa, Oxigena Channel, e lá você vai encontrar uma série de 3 episódios. Cara, tem muito conteúdo lá gratuito de vendas. Eu também tenho um curso, tá, Rafa? Que depois a gente pode desdobrar, mas o pessoal que quiser fazer contato comigo, vai lá no @rockstar das vendas, manda direct. Gosto muito de responder o pessoal. E se fez a diferença para você, você vai fazer uma mega diferença para mim se você vier me chamar lá, Gabriel, assisti. Cara, foi legal, me dá um feedback, tira um print, me marca lá. Vamos ficar muito honrados, Rafa. Gratidão pelo convite. Estou à disposição. Valeu, galera. Para todos os outros. Gabriel, de novo, cara, obrigado. Você que assistiu a gente, tá finalzinho, obrigado também. E valeu. Tem mais conteúdo vindo por aí. Valeu, Rafa. Obrigado. Valeu. Tamo junto.